Olá, tudo bem? Aqui é a Suelen, serva do nosso amado e precioso Jesus Cristo. Hoje a nossa palavra está lá em Provérbios 4:23, que diz: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Em outras versões diz que dele procede fonte de vida, né? E hoje, mais cedo, eu estava comendo manga, um período da manga, né? E eu tinha no meu prato 2 mangas. Vamos lá. A primeira manga que eu descasquei para comer, ela tava com uma coloração linda, bem amarelinha, linda, linda, linda. Sabe aquela que você olha, chega da água na boca? Isso. Só que quando eu fui cortar ela para comer, eu vi que ela tava toda batida por dentro. E não é legal. E isso o Espírito Santo nos ensina que nós não devemos viver de casca, que a verdadeira transformação e mudança vem de dentro. Não é assim? Por isso que o de dentro fala de coração. O primeiro objetivo de Deus é transformar o nosso coração. Lá em Ezequiel 36, do versículo 26 ao 28, diz que há uma promessa que Ele vai trocar o nosso coração, desobediente, infiel, vai soprar dentro de nós um novo espírito e vai nos ensinar. Não é assim? Nos ensinar a obedecê-lo e amá-lo. E assim Ele nos tira de uma condição antiga e nos dá outra condição. E a segunda manga que eu comi, ela tava também bonita por fora, porém quando eu comecei a descascar, a coloração dela não tava tão legal. Não tava aquele amarelo vivo como da primeira. Porém, quando eu cortei ela tava perfeita por dentro. Nossa, ela tava muito perfeita. E eu comecei a comer, e isso o Espírito Santo nos ensina que muitas das vezes nós não estaremos visivelmente agradável aos olhos daqueles que nos vê, ou visivelmente nós não seremos aceitos, né, assim? Porém, o conteúdo que está dentro é o que vai valer a pena. Isso fala de intimidade com Deus, isso fala da mudança que tem que começar aqui dentro, para depois, quando a gente sentar, descascar e cortar, a gente vê o real conteúdo. Esse é o processo de nós como cristãos. Nós precisamos, a verdadeira transformação começa de dentro para fora. E quando eu estava comendo essa mesma manga que estava linda por dentro, havia uma partezinha que estava meia batida. E o Espírito Santo falou, porque é um processo. Em meio a esse processo, a gente vai passar por situações que vai revelar as nossas dificuldades. E Ele assim vai nos transformando. E quando Jesus voltar, aí sim nós receberemos o corpo glorificado. E assim a obra vai estar completa. Assim fluir a essência de Deus para aqueles que estão ao nosso redor. Tá bom? Um beijo, tchau!